Você sabia que 8 em cada 10 pequenos negócios nos Estados Unidos, eles fecham nos primeiros 5 anos? E eu te falo mais, não é só aqui nos Estados Unidos não. Na verdade, essa é uma regra global. E uma das principais causas não é a falta de clientes, por incrível que pareça, é trabalhar no prejuízo sem saber. Se você está cobrando baseado no preço do concorrente, ou pior, cobrando baratinho só para atrair mais cliente, eu sinto te dizer, mas você pode estar literalmente pagando para trabalhar. Hoje eu vou te ensinar algo que vai transformar o seu negócio, onde quer que você esteja. E não tem segredo, é só matemática simples, que você deveria ter aprendido antes de abrir o seu negócio. Vamos lá? E para começar, eu queria que você parasse de acreditar em algumas lendas que te contam por aí. E que com certeza está matando o seu negócio. A lenda número 1 é a seguinte: olhe o preço do seu concorrente e cobre parecido. Sabe por que você não deve seguir esse pensamento? Porque o custo dele não é o seu. Ele pode estar pagando menos aluguel, ele pode trabalhar de casa, ele pode não estar pagando seguros, ou até mesmo ele pode estar operando no vermelho. A lenda número 2. O cliente vem pelo preço. Cliente que vem pelo preço vai embora pelo preço. Você vira escravo da competição. Os únicos negócios em que essa frase faz sentido são as lojas de R$1,99. Isso. E a lenda número 3. Lucro é o que sobra no final. Lucro não é resto, é planejamento. Se você não planeja lucrar, você vai trabalhar de graça. Simples assim. A verdade é a seguinte: dirigir um negócio sem saber os seus números é a mesma coisa que dirigir de olhos fechados numa rodovia cheia de curvas. É questão de tempo até você bater ou cair numa ribanceira. Mas antes de eu te mostrar como fazer, eu vou te contar uma historinha de um cliente nosso. Esse cliente, eu vou chamar ele de Juju. Ele tem uma empresa de landscaping numa cidade aqui perto que chama Fall River. Quando ele procurou a gente, lá no início desse ano, ele contou que ele estava trabalhando 70 horas por semana e estava lucrando $1.500 por mês. Ele cobrava $100 para limpar um quintal, porque ele viu o concorrente cobrando isso. E aí nós criamos uma planilha para fazer esse cálculo desses custos dele. Uma planilha muito simples. Ela tinha basicamente 6 itens. Material e gasolina, $25. Tempo dele, 3 horas, $75. Desgaste do equipamento, $8. Impostos e seguros, $18. Então, custo real, ele tinha $126 de custo real por serviço. E quanto é que ele estava cobrando? 100. O que isso quer dizer? Que ele estava tomando $26 de prejuízo por cada serviço. E quanto mais ele trabalhava, mais o buraco ficava grande. Mais ele enfiava mais no buraco. Então, nós ajustamos o preço dele para $150. É claro que num primeiro momento ele perdeu alguns clientes, mas esses clientes são aqueles que só pensam em preço. Só estão interessados em preço. Não interessa se o serviço está bom ou não está. Os clientes que ficaram, esses entenderam o aumento do preço, porque eles sabiam que a média do mercado era essa. E além disso, ele ganhou mais clientes. Por quê? Ele passou a falar em preço, mas não simplesmente sobre custos, mas em percepção de valor. Ele entregava mais, o serviço é melhor, tinha mais qualidade. Entende essa diferença? Uma coisa é você fazer preço baseado só em custos. Outra coisa é em percepção de valor, onde você entrega mais.
O seu negócio vale mais. O cliente está disposto a pagar mais. E o resultado desse processo, ele passou de prejuízo para um lucro de $4.500 por mês. Hoje, ele trabalha 40 horas e ganha o dobro, porque hoje ele conseguiu contratar gente para ajudar ele no serviço. Ele consegue hoje passar mais tempo com a família e ele ganha muito mais. Então agora eu vou te mostrar como é que a gente faz isso. A precificação, para a gente fazer uma precificação bem feita, a gente tem que seguir alguns passos. Vou passar cada um deles aqui para vocês. Agora é a hora de vocês gravarem ou anotarem. Pega um papel, a caneta, ou então assiste esse vídeo de novo quantas vezes você quiser. Então vamos lá. O passo 1 é o controle. Você tem que mapear, você tem que anotar, ter o controle total dos seus custos. E aí a gente tem que dividir os custos em dois. São custos fixos mensais. Aí entra aluguel, seguro, licenças, telefone, software, marketing, combustível, no caso do Landscape, né? Combustível básico do mês. Basicamente isso. E os custos variáveis por serviço. Vamos lá. Material específico para cada tipo de serviço. Uma mão de obra extra para cada tipo de serviço. Frete. No caso do Landscape, eu vou dar um exemplo. Ele, às vezes, tinha que entregar uma planta ou grama. Então, ele tem que pagar frete para levar esse material. Entendeu? Vamos lá. E aí vem o passo 2, que é calcular a sua taxa horária real. Aí eu vou te dar uma fórmula simples. Ela é assim: custos fixos e os variáveis mais o salário desejado, dividido pelas horas produtivas. Vamos voltar lá no nosso amigo Juju. Vamos supor que os custos fixos e variáveis dele davam $3.200 por mês. E o salário que ele queria ganhar era $4.000. E aí ele trabalha 40 horas por semana. Vezes 4 semanas são 160 horas. Então, 3.200 mais os 4.000 dá 7.200. Dividido por 160 horas, total $45 por hora. E aqui vai um lembrete. Se você tem os $45 por hora como o seu valor da hora, quando você for negociar com um cliente, você tem que ter em mente que você não pode negociar um preço abaixo desse valor. Porque se você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai tomar prejuízo. Simples assim. Então, esse é o seu número mínimo que você tem que cobrar por hora de serviço. Okay? Agora a gente vai para o passo 3, que é definir a margem de lucro. Esse ponto aqui, esse passo 3, ele não é opcional não, viu gente? Você tem que fazer ele. Presta atenção aqui. O mínimo dessa margem de lucro é 20%. Isso se você quiser crescer. Agora, se você tem uma mente aberta e está disposto a arriscar e quer crescer forte e rápido, aí essa margem de lucro tem que ser de 30%. Porque é para investimento. Um investimento mais forte, maior no seu negócio, ok? E aí funciona assim. Então, se o seu custo total por um serviço é de $500, a sua margem, o seu preço final com essa margem, ela tem que ser entre 600 e 650. Ok? Deu para entender? Ótimo. Agora então nós vamos para o passo 4, que é a validação, a gente chama de validação inteligente no mercado. O que é isso? Você vai pegar e fazer uma pesquisa de preço dos seus concorrentes. Mas assim, você prestou atenção no concorrentes, no plural? Não é você pegar um, não. Você vai pegar 3 ou 4, 5 se você puder. E aí você vai tirar uma média.
para você se basear para dar o seu preço. E lembrando, se essa média ela der menor do que o preço que você quer cobrar, eu tenho duas sugestões para você. Ou você busca um outro nicho, ou você agrega valor ao seu serviço. O que é isso? É você entregar algo a mais para o seu cliente. Vou dar um exemplo lá no nosso amigo Juju. O negócio dele é cortar grama, landscape, cortar grama, cuidar de jardim, beleza. Ele passou a oferecer um servicinho extra que para ele custava muito pouco, mas que para o cliente fazia toda a diferença. Sabe o que era? Limpar em volta da casa. Ele passava uma blower e tirava a grama que já estava passando por cima da saída de água de chuva. Simples. Só com isso, ele aumentou o valor do serviço dele em mais $30. Percebeu? Ok. Muito bem. Agora eu quero que você faça o seguinte. Eu vou falar uma frase aqui e eu quero que você grave ela. Ou você escreva ela bem grande na frente, numa parede onde você olhe para ela todo dia. A frase é a seguinte: empreendedor que trabalha no prejuízo não é bonzinho, é incompetente. Dói? Dói. É porque essa é uma frase que ela traduz uma realidade. A maioria dos empreendedores que não sabe precificar, ela está trabalhando de graça. Ou ela está criando dívidas. Entendeu? Você não está fazendo caridade. Você está trabalhando. Trabalhando para pagar suas contas, para construir o futuro do seu negócio, seu e da sua família. Preço justo é respeito pelo seu suor e garantia que o seu negócio vai existir no ano que vem. Cliente que não entende valor não é seu cliente ideal. Você tem que focar nos 20% que pagam bem, em vez de daqueles 80% que só querem desconto. Entendeu? Grava isso aí. E se você chegou até aqui, isso significa que você está comprometido com o crescimento do seu negócio. E isso já te coloca na frente de 90% dos empreendedores. Agora eu quero saber de você. Qual foi o maior erro de precificação que você já cometeu? Conta aqui nos comentários. Nós estamos aqui para dividir experiências, para aprender, certo? E se esse passo a passo ele te ajudou, você vai deixar um joinha aqui e você vai compartilhar com algum outro brasileiro empreendedor que você conheça e que precisa ouvir isso. Às vezes, um vídeo como esse pode salvar um negócio inteiro. E aqui vai uma dica extra. Você vai refazer os seus cálculos essa semana. E mesmo que você não mude os preços imediatamente, pelo menos você vai saber exatamente onde está financeiramente. Conhecimento é poder, ignorância é falência. E aqui vai um lembrete para você. Negócio saudável não vive de sorte, ele vive de números. Você agora tem as ferramentas que precisa para calcular o seu preço justo. É só colocar na prática. Se esse conteúdo foi útil, deixa um like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Porque semana que vem eu vou abordar um tema que vocês sempre pedem, que é como aumentar os preços sem perder clientes. Eu vou mostrar 5 estratégias que funcionam mesmo em um mercado com muita competição. Quanto vale realmente a sua hora de trabalho? Faça as contas e me conta aqui nos comentários se o resultado te surpreendeu. Até a próxima e lembre-se, se você não se valoriza, ninguém vai te valorizar também. E participe da nossa comunidade, a Tribo Rise. Lá você vai encontrar dicas, estratégias e conhecimento que vão te tirar do caos financeiro. Até lá!